Filipenses capítulo 3, versículos 6 e 7. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. Segundo o zelo, conforme o costume e as tradições do judaísmo, todo aquele que era um judeu guardador da legislação mosaica devia com todo empenho defender a religião de Israel com zelo e devoção irrestrita. No caso de Paulo, que pertencia à classe dos fariseus e que estava a serviço dos líderes do judaísmo, ele tinha o dever de combater qualquer outra religião ou conjunto de crenças que se tornasse uma ameaça ao judaísmo. Desde a vinda do Messias de Deus e com a fundação da nova religião, o cristianismo, que o clero religioso de Israel se posicionou em combater o verdadeiro cristianismo de forma dura e cruel. Segundo o zelo perseguidor da igreja, os líderes religiosos do judaísmo, por inveja, condenaram à morte o Senhor Jesus Cristo, porque eles perceberam de que o Messias estava representando uma ameaça a eles próprios e aos princípios da legislação de Moisés. Não satisfeitos por terem matado o Cristo de Deus, agora tentavam barrar a qualquer custo o crescimento e a expansão do cristianismo em todo o mundo. Paulo tinha carta branca da parte dos sacerdotes do judaísmo para perseguir, prender e até matar os seguidores de Cristo. Por isso que ele diz ter sido um dos perseguidores da igreja remida do Senhor Jesus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Na nova dispensação da graça de Deus, seguir a justiça do Evangelho é crer de forma absoluta na obra perfeita realizada por Cristo Jesus para redimir a humanidade e principalmente aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Já na antiga aliança de Deus com Israel, seguir a justiça da lei era guardar todos os mandamentos, estatutos e juízos da legislação mosaica. E Paulo se encaixava neste perfil, por ser um seguidor padrão da lei de Moisés. Conforme a antiga aliança, o homem estabelecia a sua própria justiça baseada na legislação de Moisés, porque disto dependia sua fidelidade ao que estava escrito na lei. Neste caso, Saulo de Tarso era um judaizante
antes de se converter ao verdadeiro cristianismo. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Essa é uma expressão que descreve um seguidor da lei de Moisés, que guardava com zelo total tudo o que determinava as regras estabelecidas na legislação mosaica. Com isso, o escritor afirma que era um legítimo seguidor do judaísmo, porque havia sido circuncidado conforme a lei, era da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, segundo a tradição religiosa do seu povo. Era fariseu, instruído nos estatutos da lei de Moisés e nas tradições e costumes dos judeus. Ninguém encontrava motivos algum na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, para acusá-lo de ser transgressor de tudo aquilo que determinava a sua antiga religião, o tradicional judaísmo. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho. Na realidade, Paulo era um homem de elevada posição entre os seus pares, quando ainda pertencia ao judaísmo. Por ser um fariseu, ele ocupava lugar na elite religiosa do seu país e contava com o apoio direto e exclusivo dos sacerdotes para usufruir de todos os privilégios religiosos. Tinha uma dedicação irrefutável em conhecer e praticar a sua religião, vindo a superar a muitos de sua época em profundidade no tocante a ser zeloso com os mandamentos da lei de Moisés. Finalmente, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. No entanto, ao ter um encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco, ele, Paulo, rompeu definitivamente com o judaísmo para agora seguir as regras do cristianismo fundado pelo Cristo de Deus. Depois de sua conversão ao cristianismo, não mais interessava para Paulo as posições que ele ocupava diante dos religiosos, dos sacerdotes, os cargos e os privilégios que lhes era concedido e que ele desfrutava perante as autoridades religiosas do judaísmo, pois para ele agora tudo isso era coisa do passado e aquilo que para esta vida era precioso para os homens, ele reputou tudo isso perca ou perda por Cristo Jesus, o que agora tinha um verdadeiro valor para Paulo. Por gentileza, compartilhe este comentário com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.